Muy bien, vamos entonces directamente con nuestro estudio del Apocalipsis. Abra su Biblia en Apocalipsis. Hoy vamos a iniciar el capítulo 2. Terminamos el capítulo 1 la semana pasada y hoy vamos a iniciar el capítulo 2. Ingresaremos a las 7 cartas apocalípticas. E hoje nos toca o capítulo 2. Estas cartas apocalípticas é intento de Jesus, como se fora su último intento. Sabe quando você disse assim: eu vou tratar de ajudar a esta pessoa por última vez, porque eu já hice de quê? De todo lo que podia e lo que não podia, e ela não quer ser ajudada. Pero para que eu não me quede sentindo-me mal, eu vou tratá-la de quê? De ajudá-la la última vez, a ver se ela reacciona. Estas cartas apocalípticas é último intento de Jesucristo para salvar a humanidade. É como se ele dijera: mira, eu já hice de quê? De todo. Já está a morir na cruz por todos. O que eu tinha que fazer, eu hice. Então, agora eu vou a enviar este último mensagem apocalíptico, que é meu último intento para preparar minha igreja para minha venida. Então, o contenido destas 7 cartas é muito importante, porque é como se o Senhor Jesus estivesse fazendo os últimos preparativos, os últimos detalhes, dizendo: mira, igreja fulana de tal, isso aqui está bem, isso está bem, isso está bem, pero isso aqui está mal. E se você sigue fazendo isso aqui mal, você vai perder a salvação. Aí para outra igreja, ele disse: ó, isso está mal, isso está mal, isso está mal, tudo isso aqui está mal. Havia igrejas que tudo estava mal. Havia outras que estavam várias coisas buenas e havia algumas malas. Havia outra igreja como esta de Efésio que estava tudo bem, pero tinha uma coisa nomás mala. E esta coisa mala era a naranja podrida que estava ponendo em risco toda a canasta de naranjas que estavam buenas. Então, é muito importante que você, nas próximas semanas, ponga atenção em cada mensagem, porque você vai a identificar-se com uma destas igrejas. São 7 igrejas, e uma de elas vai falar muito forte com você. Você vai dizer: não, de todos os mensagens, todos foram muito fortes, pero o que mais me chegou foi esta carta desta igreja, porque é como se a prédica me hubiera puesto al revés, e eu pudera então ver-me em um espejo, mi condição interior. Então, as cartas apocalípticas, elas se vuelven como um espejo, para que cada cristiano pueda ver-se por dentro lo que está bem, para que siga sendo bem, e lo que está mal, para que se pueda arrepentir ou se pueda corregir para hacerlo bem, para que esté entonces uno listo, preparado para a segunda venida de Jesucristo. Amém? Então, iniciamos o capítulo 2 com a primeira carta apocalíptica. Diz assim: escribe al ángel de la iglesia en que ciudad? En Efeso. Então, mire para mim, a primeira carta é a carta dirigida a Efésio. Efésio, se você quiser hoje viajar para visitar esta cidade, hasta hoje esta cidade existe dentro do mapa, geograficamente hablando. E está no occidente de Turquia. Para que você pudesse visitar Efésio, você teria que viajar ao país de Turquia para buscar a cidade de Efésio dentro do país de Turquia. Está ao ocidente da Turquia. Esta cidade, quando Jesucristo
mandou esta carta para o pastor, o ángel da igreja, o pastor da igreja de Éfeso, o governador que estava governando a cidade de Éfeso era César Augusto. Ele era o governador romano da época. Éfeso era a capital de Roma, era a capital romana. A capital romana era Éfeso. E uma coisa interessante, nesta cidade havia um culto muito grande dedicado a uma deusa falsa chamada la deusa Diana. Diana era a patrona de los efésios. O poder econômico, o poder político e o poder religioso estava nesta cidade de Éfeso. E havia um templo, uma basílica, um templo, uma catedral enorme, que era dedicado a esta deusa chamada Diana. E havia um comércio descarado de imagens, de estátuas. Eles faziam as estátuas desta deusa Diana e quedavam os cambistas, os vendedores em las tendas vendendo estas imagens, e fazia também um templecillo com o formato do templo da deusa Diana. Se vendia o templo e se vendia a estátua, a imagem da deusa Diana. E a gente fazia peregrinações, a gente viajava 2, 3 dias caminhando, e quando chegava à entrada do templo, a gente se arrodilhava e ia caminhando de rodillas, até chegar delante da imagem da deusa Diana e colocar aí então suas ofrendas, etc. Era uma idolatria, e havia um comércio muito grande. Pablo, o apóstolo Pablo, visitou esta cidade e ele predicou aí nesta cidade. E ele começou a dizer que todos aqueles deuses que eles faziam, fabricados por manos de los homens, de los artífices, de los orives, de los que trabalham com ouro, com plata, com madeira, com escultura, carpinteiros, artífices. Ele estava dizendo que tudo aquilo era uma mentira. E que o único verdadeiro que nos podia levar a Deus era o Senhor Jesus. E quando os negociantes, os que fabricavam os templecitos de la deusa Diana e fabricavam a imagem de la deusa Diana, viu que Pablo estava predicando contra a deusa Diana, eles se enojaram e disseram: mira, vamos a matá-lo. Vamos a denunciá-lo, porque se ele sigue predicando aqui, nosso negócio de estátuas, nosso negócio de imagens, nosso negócio de los templecitos de la deusa Diana vai ser afetado. Vamos a perder dinheiro, a gente vai deixar de comprar se ele sigue ensinando que Jesucristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu quisiera que você abriera sua Bíblia em casa hoje, em Hechos capítulo 19, versículo 23. Hechos 19, 23, aí habla sobre toda esta história que Pablo predicou em Efésio, e habla a história da deusa Diana, e como eles trataram de aniquilar, matar a Pablo para que ele não danhara o negócio de estátuas, de imagens, e o negócio que se hacía para esta deusa Diana, porque a gente levava flores, a gente levava um montão de coisas, de oferendas para esta deusa, e subia as escaleras de rodilha, fazendo promessas para esta deusa falsa. E isso acontece até o dia de hoje, verdade? Interessante, não? Em todo o mundo, onde a Babilônia é oficial, acontece até hoje o mesmo engano, pero solo que com outros que? Com outros nomes. Hoje se usa o nome de Fátima, Carmen, se usa outros, Rosário, se usa outros nomes, verdade? Pero a deusa engañosa é a mesma. Pero era isso que acontecia no passado. Então, depois você leia, porque eu não vou ler para não estender-me muito, pero você leia em sua casa Hechos 19, do versículo 23 até o versículo 37, habla sobre isso. Então,
esta é a primeira igreja apocalíptica. E mira o que diz: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que son los pastores, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias, dice esto: yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras, 1, y tu arduo trabajo, 2, y paciencia, 3, y que no puedes soportar a los malos, 4, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, 5, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, 6, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, 7. Entonces Jesucristo habla de 6 elogios, 6 virtudes de esta iglesia, y habla del 7º, que era un error que ellos estaban cometiendo. 6 coisas, eles lo hacían bem. Eu reconheço que ustedes são assim, são assá, ustedes trabalham arduamente por amor de mim, por amor de mi nome, ustedes han perseverado, ustedes têm paciência, ustedes não podem suportar a los malos, los falsos cristianos, los falsos apóstolos, etc. Ustedes estão bem, pero, versículo 4, pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Então, cada uma destas cartas apocalípticas tem um mensagem principal. E o mensagem principal desta primeira carta é este: não perder o primeiro amor. Aquelas pessoas estavam perdendo su primeiro amor. E por causa da pérdida deste primeiro amor, eles estavam correndo o risco de perder a salvação de eles, de sofrer, digamos assim, um divórcio de Jesus, divorciar-se de Jesus, divorciar-se de Deus, sofrer uma ruptura em sua relação de fé e amor entablada com Jesus. Então, que é perder o primeiro amor? Déjame ilustrar para você, para que você entenda de uma maneira muito fácil. Quando você está noviando uma pessoa, que você está de novia, de novio, e que recém você se casa, você está vivendo que coisa? O primeiro amor. Todo é bonito, você não mira os defeitos de sua esposa, verdade? Você aguanta hasta o mal aliento de ele, de ella, você não disse nada, sim ou não? Você elogia a sua novia, a seu novio. Você é linda, você é mi dulce de melocotão, você é maravilhoso, você é mi príncipe, e há todo aquele carinho, toda aquela dedicação, e está enamorado, e primeiro amor. Quando você vê aquele novio, aquela novia, seu coração começa a quê? A palpitar fuerte. As mulheres dizem, não sei como é isso, mas elas dizem que sentem mariposa no vientre, quando vê seu amado, quando escuta a voz de ele, que sonha com ela, que sonha com ele. És mi dulce para cá, és mi dulce para allá, és mi princesita, mi cielo, mi reina para cá. E és um primeiro amor. Aí se casa, sim ou não? Aquela luna de mel, todo maravilhoso, sabe? Aquela maravilha. Aí o tempo vai passando e aquela pessoa vai perdendo seu primeiro amor. Ela começa a ver que o pelo de sua esposa já não é tão bonito como era antes. Ela começa a ver que a barriga de seu novio não havia barriga. E agora a barriga dele começa que há homens que depois que se casa, Deus mío, começa a engordar, queda panção, sim ou não? Quando estava de novio era todo arregladito, fuertecito, sim ou não?
depois que se casa já não se exercita mais e começa a quedar gordo. A esposa se descuida também, já não se arregla como se arreglava quando era ao princípio, já não se maquia para ele, já não se viste como se vestia. Então começa a ver os defeitos da pessoa, aí começa a ver críticas, e critica para cá, e critica para allá, e aí vêm os primeiros pleitos, aquele período difícil de la adaptação de um com o outro. Tu não me hacías isso quando éramos novios, tu nunca me dijiste isso, porque tu me enganaste. Aí começa a ter malos olhos para com a esposa, malos olhos para com o esposo, e se aquele matrimônio não se cuida, eles perdem o primeiro amor e hasta sofrem uma ruptura. Eles chegam ao divórcio, se divorcia. La persona se casó en el altar de Dios, súper enamorada. Ella hasta lloró cuando le preguntó: ¿usted acepta a fulana de tal como su legítima esposa, como su legítima? Lloró y todo, porque lo quería, lo amaba, era todo para ella. Era Dios en el cielo y su cónyuge, su novia en la tierra. No había ojos para nada, solo para él, para ella. Pero el tiempo va pasando y ese amor va ¿qué? Enfriando. Y ahí entonces muchos llegan al divorcio, a una ruptura amorosa. Perder el primer amor es eso. Usted quando tinha aquela comunhão com Jesus ao princípio, todo era bonito na igreja, a igreja era bonita, todos podiam orar por você, o pastor podia orar em sua cabeça, qualquer pastor podia subir aqui para ser o serviço que você, ai que maravilha, Deus vai falar comigo. Aí conforme você vai envelhecendo na igreja, quem vai ser o serviço hoje? O pastor fulano. O pastor fulano não me gusta aquele outro pastor allá. Que hora que aquele outro pastor vai estar? Porque eu quero ir ao horário daquele pastor, porque aquele pastor é o pastor bueno. Então, isso que é uma señal que você está perdendo seu primeiro amor. No princípio, quando você chegou na igreja, você estava no primeiro amor, qualquer obreiro podia acercar-se a você e pôr a mão em sua cabeça e orar por você. Aí você vai envelhecendo na igreja, aí um obreiro vem e colocar a mão em sua cabeça: não, você não ora em mim não, só o bispo pode orar em mim. Por quê? Eu não tenho demônio, eu não tenho nada, eu já sou antiga da igreja, não é qualquer pessoa que põe na mão em minha cabeça, porque eu não sou uma qualquer. Que é isso? Já perdeu o primeiro amor. Você vai vendo os defeitos, você começa a ver os erros do pastor, começa a ver os erros de los obreiros, você começa a ter olhos críticos, a criticar. Antes a igreja era mais bonita, agora a igreja é feia. Todo o que se acha você critica, só critica. Antes você participava de todo com buenos olhos, com santidade. Venia a campanha de Israel que estamos vivendo, que viviremos no mês de dezembro. Venia a campanha de Israel. Ai, que maravilha, a campanha já está chegando. Que maravilha, é minha oportunidade para ser bendecido. Eu vou a conquistar coisas grandes, blá, blá, blá. Agora quando vem na campanha, outra campanha, sacrifício. Não é fácil sacrificar. Você já vê a campanha como um peso. É um peso. Você mira a campanha como se fora algo que a igreja hace para sacar-te la plata. Antes você dava seu diezmo com prazer. Você não veia a hora de agarrar seu dinheirito para apartar diezmo. Você traía seu diezmo com toda alegria. Agora, quando você vai apartar diezmo, você sente aquele dolor. Bueno, eu vou apartar porque tenho que apartar, verdade? Porque eu não posso ser infiel a Deus. Pero eu estou com dificuldade econômica. Ai, Deus mío. Este diezmo aqui pudiera ajudar-me a pagar a conta de luz, verdade? Pero eu tenho que dar o diezmo porque senão o devorador vai entrar em minha vida. Então, se você dá o diezmo, pero lo dá como uma obrigação. Já não há mais aquele primeiro amor. Está compreendendo? Você venia mais à igreja antes, pero o tempo vai passando e você começa a diminuir a frequência que você ia à igreja. Você leía mais a Bíblia quando você estava no primeiro amor, pero o tempo vai passando e você vai diminuindo a leitura da Bíblia.
vai diminuindo sua comunhão com Deus, você vai enfriando. A pessoa que perde seu primeiro amor, ela foi vítima ou é vítima de uma situação que o diabo cria para derribá-la. O diabo quer romper seu primeiro amor, fazer você perder este primeiro amor. Então ele vai usar algo que aconteceu dentro da igreja. Ele vai usar uma prédica que ele pastor isso para que você malinterprete a prédica de um pastor e quede ofendido com o pastor. Você vai quedar ofendido com o obreiro, com a obreira. Vai acontecer alguma situação que vai fazer que algo se rompa dentro de você, se quebre dentro de você. De pronto você hasta pode receber a notícia que o pastor que você conheceu por primeira vez quando você chegou, que lhe ajudou tanto em la igreja, que lhe curou, que lhe atendeu, que lhe bautizou em las águas, este pastor saiu da igreja, adulterou e se foi da igreja com outra mulher, ou roubou as ofrendas e se foi para o mundo. E você então queda assim, ai, como é possível? O pastor que me ajudou hoje está fora da igreja. E aí algo se quebra adentro de você. Porque você viu um mau exemplo, uma atitude inadequada, um mau testemunho de um servo, de uma serva, você viu um erro de um servo, você viu algo que isso, que a malícia entrara dentro de você. Aí você foi enfriando. E se você não perdeu o primeiro amor, talvez você está em caminho de perdê-lo. Há matrimônios que não se han divorciado todavia, pero estão em caminho de quê? De divorciar-se. Está compreendendo? Porque não há mais o primeiro amor. Não há mais a comunhão. Não há mais a pureza. Não há mais buenos que ojos para com as coisas da igreja, para com os siervos de Deus. Não há mais aquela santidade que havia. Não há mais aquela humildade que havia ao princípio. E por aí vamos. Há muita tela para cortar. Pero com estes exemplos que eu di, você já pode examinar-se, escudrinhar-se e cerciorar-se se você está no primeiro amor, ou se você está perdendo seu primeiro amor, ou se você já perdeu o primeiro amor, ou se você nunca estuvo no primeiro amor, porque você nunca se entregou para Jesus. Há pessoas que nunca nem sequer tuvo seu primeiro amor, porque nunca nem sequer se entregou para Deus de verdade. Então, examine-se nesta noite, escudrinhe-se. Esta igreja hacía muitas coisas bem, muitas coisas corretas. Jesus falou 6 elogios para esta igreja. Ustedes hacen isso bem, pero en el 7º, en el versículo 4, digo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aí Jesucristo, no versículo 5, disse assim, recuerda, portanto, de donde has que caído, e haga que cosa, e arrepiéntete, e haz que cosa, las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, e quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres que arrepentido. Dios mío, que Dios tenga misericordia de nosotros. Isso é muito sério. Recuerda, portanto, de onde has que caído. Que é o que aconteceu com você? Que é o que aconteceu dentro da igreja que te entristeceu, que te hirió, que te lastimou, que te ofendeu, que te desanimou? Que é o que passou com você? Porque algo seguramente passou, alguma situação criada por el diabo, talvez comigo, antes de mim, com pastores que já passaram aqui no passado. Algo aconteceu, algo que você viu, ou que aconteceu que não foi correto, e algo se quebrou dentro de você. Quando isso aconteceu, se rompeu. Sabe quando uma piececita se rompe? Pá!
e o mecanismo do relógio tem várias pececitas, e uma pececita se rompe e o relógio já não arranca para trabalhar. Quizá você tem uma pececita espiritual quebrada dentro de você, e você já não tem mais o primeiro amor, e sua vida quedou atada, amarrada. Você luta para progressar, e quando as coisas melhoram um pouquinho, e você vem para baixo outra vez, porque talvez seu coração está sucio. Você tem um coração lastimado contra alguém, contra alguma pessoa, ou algo se quebrou dentro de você com o que aconteceu dentro da igreja, ou quizá passou algo com você fora da igreja que rompeu algo dentro de você, e você foi perdendo seu primeiro amor, foi perdendo os buenos olhos, foi perdendo a santidade que você tinha. Está compreendendo? Você foi permitindo que o mundo ou o pecado volviera para você sutilmente, através da pornografia, através de coisas mundanas. Eu não sei o que é. Você tem que examinar-se. Você tem que escudrinhar-se. Nadie tem que juzgar a você. É você que tem que juzgar-se a você mesma, a você mesmo. E ver se você não está perdendo seu primeiro amor. Está claro? Arrepenta-te. Porque se tu não te arrepentes, eu vendrei a ti pronto e quitarei tu candelero. O que significa isso? Isso me llena de temor e temblor. Este versículo aqui, 5 do Apocalipse capítulo 2, me llena de temor e temblor. O que significa Jesus venir pronto e quitar o candelero? Significa que ele vai quitar a mão de aquela pessoa. Ele não vai ser nada malo contra ela. Jesus é incapaz de fazer um dano a uma pessoa. Então, ele está assim com a mão, protegendo aquela pessoa. Ele está no erro, está fazendo coisas erradas, e Jesus está aí defendendo-la. Pero chega uma hora que aquela pessoa não se quer arrepentir, não se arrepende, não se arrepende, não se arrepende, não se arrepende, não cambia, não cambia. Os anos estão passando dentro da igreja, ela não se entrega para Deus, não se convierte. Ela é oidora da palavra, mas não é hacedora da palavra. E viene. Chega um momento que Jesus Cristo quita a mão. E aí o diabo vem e mata aquela pessoa, pero la mata de uma maneira instantânea, que a pessoa não tem tempo nem para fazer uma oração e arrepentir-se na hora que está morrendo. Porque há pessoas que antes de morir têm alguns minutos, dias, semanas, hasta meses para, na hora de morir, arrepentir-se. Há gente que está tendo tempo para chamar a família, chama meu filho, chama minha vecina, chama fulano, eu quero pedir perdão a fulano, chama Beltrano, e uno hace las pazes com quienes tuvo problema e muere em paz. Sim ou não? Há gente que tem tempo para arrepentir-se. Pero aqui quando disse, vendrei pronto a ti e quitarei tu candelero de tu lugar, se não te houveres arrependido, significa que aquela pessoa vai ter uma morte trágica, fulminante, que não vai dar tempo nem sequer de falar, Jesus, perdóname. Eu já contei esta história aqui para vocês e vou repeti-la, porque havia muita gente que não estava aqui quando eu falei isso no ano passado. Eu tinha um tio, e este tio, eu andava com ele, é o irmão mais jovem de minha mamã. Ele só me levava 10 anos mais. E ele era todo para mim aqui na terra. Era Deus no céu e meu tio na terra. Eu saía com ele, ia às discotecas com ele, buscávamos as novias juntos. Todo o que hacíamos era juntos. Ele era meu melhor amigo, um tio que eu tinha. E nós usávamos droga juntos, hacíamos várias coisas juntos. E minha mamãe foi para a igreja e começou a invitar-me para ir à igreja allá em Brasil. E eu nunca quis ir à igreja. Já hacía 2 anos que minha mamãe ia à igreja, me invitava, levava minha foto para orar, minha prenda de roupa, me chamava, hacía campanha de Israel por mim. Todos os votos que minha mamãe hacía era para que eu me convertiera, pero eu nunca me convertia.
hasta que mi tío foi para a igreja. E como eu lo seguia donde ele iba, ele conseguiu convencer-me de levar para onde? Para a igreja. E eu fui para a igreja com ele. Só o que aconteceu? Este tio mío nunca se entregava para Jesus. Eu fui para a igreja, me converti, me entreguei e segui com a igreja. E já há mais de 30 anos que estou predicando o evangelho, mais de 30 anos que estou nesta igreja. Pero meu tio, ele quedava 1 mês, 2 meses, 3 meses e saía da igreja e volvia ao pecado. Aí passavam uns 6 meses, ele regressava para a igreja, todo explotado. Aí começava a buscar a Deus com ganas, se bautizava nas águas outra vez, se volvia diezmista outra vez, e todo mundo quedava contente de nossa família. Não, parece que agora ele vai, como se diz, afirmar-se no caminho de Deus. Parece que agora sim ele vai entregar-se. Aí passava assim uns 6 meses que ele estava agindo firme na igreja. Aí ele se apartava da igreja outra vez e se involucrava com bailes, em fazer eventos, em fazer produções de eventos de música. E aí se involucrava com a cocaína outra vez, com malas companhias, com as mulheres do mundo e se perdia da igreja. Aí depois passava 1 ano, volvia para a igreja. Meu tio quedou quase 20 anos fazendo isso com Jesus. Idas e venidas. Idas e venidas. Nunca se entregou, nunca se firmou. Ele quedava um tempo na igreja e se ia. Hasta que um dia, em uma destas idas, ele não teve mais oportunidade de quê? De volver. Ele estava em um bar, jogando bilhar. Sabe aquele bilhar? Jogando bilhar. Pool. Bilhar, e entrou o narcotraficante com suas seguridades, e ele devia dinheiro para este narcotraficante, e eles já entraram disparando, pá, pá, dando tiro nele, e as balas iam pegando em seu corpo, e ele correu para debaixo da mesa del bilhar e começou a clamar a Jesus: Jesus, Jesus, ajuda-me, Jesus, perdona-me, agora eu me arrependo. E as pessoas seguiam, os narcotraficantes seguiam disparando nele, disparando. Creio que foram 19 ou 23 tiros que ele levou. Não me acordo se foram 19 ou 23 tiros que ele descargaram as pistolas nele. Destes 20 e tantos de balaços que ele levou, 11 balas foram solamente em sua cabeça. Pero ele aún tuvo tempo para quê? Para arrepentir-se. E nós outros creemos que ele se salvou debaixo da mesa del bilhar. Mas há pessoas que não vão ter este tempo para arrepentir-se na última hora. Jesus venir pronto e quitar o candelero significa que aquela pessoa vai morrer de uma morte tão rápida, tão fulminante, que ela não terá tempo para fazer uma oração debaixo da mesa del bilhar para arrepentir-se. Porque o diabo sabe que se ela tem, por exemplo, 1 minuto antes de sua morte, este 1 minuto ela pode fazer uma oração e todavia salvar-se. Então o diabo la mata rapidamente, fulminantemente. E é isto o que passa com a pessoa que perde su primeiro amor e tem oportunidade de arrepentir-se, pero não se arrepende. Então Jesucristo disse que vendrá a ela pronto. Ou seja, é como se for uma avenida individual, um juízo individual solo para aquela pessoa. Então você tem que temer e temblar delante destas palavras. Eu tenho que temer e temblar delante destas palavras. Tomar em sério nossa relação com Deus e nunca em tempo algum perder nosso primeiro amor. Amém? Entendeu o que significa perder o primeiro amor? Então, escudrinhe-se para ver se você está ou não está no primeiro amor. E o versículo 7, versículo 6, diz assim: pero tienes esto, que aborreces las obras de quienes? ¿De quienes? De los nicolaítas, las cuales yo también que aborrezco. Mire para mim. Outra virtude da igreja de Efésio era que eles aborreciam
detestavam, rechazavam as obras de los nicolaítas. Los nicolaítas eram uma secta religiosa que havia naquele entonces, naquela cidade. E esta secta era uma secta diabólica, porque eles ensinavam que lo que Deus iba a salvar era el alma de uno, e que el cuerpo, sim ou sim, iba a morir. Então, já que o corpo vai morrer e o que Deus salva é o alma e não o corpo, então uno pudiera fazer qualquer coisa com seu corpo que é conveniente, verdade? Que é conveniente para dar permisso a la gente para pecar. Não, uno pode fazer o que quiera com seu corpo, porque o corpo igual vai morrer. Então, uno pode cooperar hasta com a morte deste corpo, fazendo o que quiera com seu corpo, vivendo de la maneira que le pega la gana, porque al final lo que se va a salvar es el alma y no el cuerpo. Yo hablando eso para usted, parece imposible que alguien pudiera creer en eso. Pero quando uma doutrina é levantada por Satanás, o mesmo espírito de Satanás que convence, que levanta a doutrina, ele entra em las pessoas e hace as pessoas creerem nesta doutrina. E havia várias igrejas destas aqui que estão dentro das 7 igrejas que estavam já permitindo que esta doutrina de los nicolaítas se introdujera em la igreja cristiana. E havia hermanos cristianos de aquela época, 2000 anos atrás, que estavam permitindo o pecado entrar na vida deles. ¿Está compreendendo? Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo pertence a Deus, nosso espírito pertence a Deus, nossa alma pertence a Deus. Você não pode fazer o que você queira com seu corpo. Então, esta doutrina era uma doutrina diabólica, pero Efésio e o pastor da igreja de Efésio rechazava esta doutrina, predicava contra esta doutrina, e esta igreja não estava sendo, digamos assim, contaminada com a doutrina de los nicolaítas. E aí vem o versículo 7 que termina a carta apocalíptica de Efésio, que disse: el que tiene oído, oiga lo que el Espírito dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que maravilla, amém? Então, a pessoa que vença, que se mantém no primeiro amor, que não perde seu primeiro amor, que não perde sua comunhão com Jesus, que se mantiver firme hasta o final, esta pessoa vai comer o árbol de la vida en el paraíso de Deus, en el cielo. A recompensa será esta, la vida eterna. Amém? Então, se você não quer perder sua salvação, você não pode perder que coisa? Su primeiro amor. Entenderam? Compreenderam a prédica de hoje? Então, agora eu quero fazer uma oração por você que disse: obispo, eu creio que estou perdendo meu primeiro amor, porque eu já não sou mais a mesma cristiana, o mesmo cristiano que eu era antes. Obispo, eu creio que já eu perdi meu primeiro amor, porque eu não creio em mais nada de lo que se acha dentro da igreja. Incluso eu só venho à igreja para acompanhar a familiar mío, para ver o que ele anda haciendo dentro da igreja, porque eu não creio em nada de lo que você habla aí. Lo que você habla para mim, entra 1000 e sai a 10.000. Pura bobada, pero eu vengo porque me gusta este muchacho aqui, eu estou interessado em ele, e eu estou fingindo que sou cristiana para ver se ele me aceita como novia, porque é gente que vai à igreja para buscar novia, eu estou aqui porque me gusta ver as mulheres, porque há muita mulher guapa aqui, e eu quero ver as mulheres. Há pessoas que vão à casa de Deus, pero não buscam a Deus. Elas estão buscando outras coisas. Está compreendendo? Está entendendo? Obispo, eu creio que eu nem sequer sei o que é primeiro amor, porque eu nunca me entreguei para Deus. Eu não sou bautizado nas águas, não sou diezmista, não tenho o Espírito Santo. Então você não se entregou para Deus. Porque a pessoa que já entregou para Deus, ela é bautizada nas águas, ela tem o bautismo com o Espírito Santo, e ela
es fiel diezmista. Los que tienen estos tres, ya cumplió estos tres requisitos, ya se entregó para Dios de hecho y de verdad. Entonces yo no quiero juzgar a nadie, porque yo no soy nadie para juzgar a nadie. Yo no estoy señalando el dedo para nadie. Yo no estoy aquí acusando a nadie. Yo estoy diciendo para usted que usted tiene que estar en el primer amor si usted quiere tener la salvación eterna de su alma. Si un día usted quiere vencer y comer el fruto del árbol de la vida en el paraíso de Dios en el cielo. Si usted quiere eso, no pierda su primer amor. Amém?